Então, meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus no versículo 17. Louvado seja Deus. Versículo 17 do capítulo 10 do Evangelho de Cristo segundo escreveu o apóstolo João. E aqui no versículo 17 diz assim: por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Vou ler de novo. Por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Que o Senhor abençoe a nossa meditação aqui na palavra de Deus. Amém? Amém. Jesus, ele dá uma razão aqui, né? Ele fala que é por essa razão que o Pai ama ele. Qual é a razão? A razão de Deus amar o Filho. Puxa vida, que mistério, hein? Deus ama o Filho porque ama, né? Mas Jesus, ele tem uma intenção aqui, e tudo que está escrito na Bíblia está escrito para o nosso ensino. Tudo que está escrito na Bíblia está escrito para o nosso ensino. Amém? Amém. Tem nada que está escrito na Bíblia que é encher linguiça, né? Está escrito para o nosso ensino. O que eu creio que Jesus estava querendo nos ensinar é que Jesus, ele falou que ele era aquele que fez um só rebanho e um só pastor, não é? Jesus é a união entre Deus e os homens. Jesus é a união entre Deus e os homens. Quando ele falou aqui no versículo 16, né, que haverá um só rebanho e um só pastor, ele está dizendo que o amor de Deus pelo Filho é pela razão do Filho ser esse elo de união entre Deus e os homens, né? Mas tem um outro lado disso, que é muito importante a gente entender. Que Jesus veio ao mundo para salvar a igreja. Jesus veio ao mundo para salvar a igreja. Então Deus entregou Cristo para poder resgatar a igreja. Então essa é a missão do Filho. Só que, assim como Deus entregou o Filho para salvar a igreja é um presente de Deus para o Filho. A igreja é um presente de Deus para o Filho. Quando Deus, ele entrega o seu Filho e resgata a igreja, nessa mesma hora acontece o contrário. A igreja agora, que serve ao Filho, é um presente que Deus entrega para o seu próprio Filho. Quando Deus está falando aqui, por isso é que meu Pai me ama, ele está falando o seguinte: o prazer do pastor é estar com a igreja. O prazer de Cristo é estar conosco. Meu irmão, minha irmã, o prazer de Cristo não está afastado de nós. O prazer de Cristo é estar conosco. Né? Quando na eternidade Deus resolveu fazer o homem, quando na eternidade Deus resolveu fazer multidões como existem hoje e sempre existiram, o prazer de Deus é estar com o homem. E o prazer de Deus é resgatar o homem. E o prazer de Deus, esse amor do Pai, é dar para o Filho a igreja. Nós estamos aqui, meus irmãos, por um amor tão grande, que fez com que nós fôssemos resgatados e nós estivéssemos na presença de Jesus. E se a gente parar para pensar um pouquinho, tudo que acontece no céu, na terra, reinos, impérios, e nesta reunião aqui está acontecendo a coisa que Deus mais ama. Nesta reunião aqui está acontecendo o que Deus mais ama. Isso aqui é o maior presente que Deus deu para o seu Filho. Glória a Deus. Adoração.
união com Cristo. Sabe, às vezes a gente precisa ouvir e ler a palavra de Deus para a gente parar de pensar na vida somente como nós pensamos a vida e parar para pensar a vida como Deus pensa a vida. E é engraçado, né? A coisa que Deus mais ama é a igreja. Céu, terra vai ser tudo queimado, mas a igreja vai ser arrebatada. Reinos, nações, governantes, impérios, tudo vai passar. Casas, economias, governos, tudo. Mas a igreja vai ser arrebatada. Glória a Deus. E a igreja vai viver na eternidade com Cristo. E o inferno nada mais é do que simplesmente a eternidade afastada de Deus. A eternidade afastada de Deus. E a gente precisa parar para ouvir a palavra de Deus, para a gente dar importância para as coisas que Deus dá importância. Para as coisas que Deus dá importância. A gente perde muito fácil a importância das coisas. E a razão porque Jesus falou isso aqui é para dar importância para aquele que fez um só povo e um só pastor, Jesus Cristo, uma só igreja e um só pastor. E aí ele coloca mais uma coisa aqui também, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Não é? Jesus não foi um mártir? Eu posso ser um mártir. Você pode ser um mártir. Os mártires sofrem por causa de uma causa. Mas Jesus se entregou porque Ele quis. Jesus se entregou porque Ele quis. O amor de Deus pelo Filho e por nós está no fato de Jesus se entregar porque Ele quis. Gente, faz toda a diferença. Isso faz toda a diferença. Jesus não morreu como um mártir. Pôncio Pilatos lá, com a sua covardia, né? Que ele sabia que Jesus não era culpado e mesmo assim entregou Jesus. Judas entregou Jesus por 30 moedas de prata. Caifás, que montou toda a traição. Tudo aquilo que estava acontecendo no nosso plano era pecado e era culpa nossa. Culpa nossa. Mas no plano divino, simplesmente aquilo estava cumprindo a vontade de Deus. Simplesmente tudo aquilo estava cumprindo a vontade de Deus. Tudo que aconteceu na crucificação, quando Pilatos chegou para Jesus e falou assim: você não tem noção que eu posso te tirar daqui? E Jesus responde para ele e fala assim: se eu quisesse, nessa mesma hora eu chamaria miríades e miríades de anjos e eu sairia daqui, porque você não tem poder sobre mim, mas aquele que colocou você aqui está simplesmente fazendo com que você cumprisse a vontade do Pai. Glória a Deus. Meus irmãos, a gente precisa entender a vida do jeito que Deus enxerga, e nós estamos aqui para isso. A igreja serve a Deus, a igreja serve ao Senhor, e nós precisamos entender a vida da maneira como Deus enxerga a vida, não como nós enxergamos a vida. E a maneira como que Deus enxerga a vida é que Ele entregou a sua vida por nós. E essa era a coisa mais importante da história. Você tem feito disso a coisa mais importante da sua vida? Você tem feito isso a coisa mais importante da sua vida? Eu digo para você que eu tento fazer isso a coisa mais importante da minha vida, mas muitas vezes não consigo. E é por isso mesmo que Jesus se entregou por nós. Porque eu que não sou perfeito e você que não é perfeito, você tem um Salvador perfeito. E aquilo que nós não podíamos fazer de maneira perfeita, Jesus fez de maneira perfeita. E aquilo que nos traz vergonha, que nos traz desânimo, por causa da nossa imperfeição e por causa da acusação de Satanás, Deus faz perfeito em Cristo. Glória a Deus. De forma que nós estamos aqui perfeitos em Cristo Jesus. Não para que a gente venha achar uma desculpa, mas para que a gente venha fazer a vontade de Deus. Para que a gente venha fazer a vontade de Deus.
para que a gente consiga fazer a vontade de Deus. Então vamos sair daqui em posse de vitória. Igreja do Senhor, igreja pela qual o Senhor derramou o seu sangue na cruz do Calvário. Vamos sair daqui em posse de vitória, cheios de vontade de fazer a vontade de Deus, cheio de propósito, cheio de força, cheio de alegria em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém? Amém. Deus abençoe a sua vida. Graças a Deus. Vai lá, pessoal.